Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo, vamos falar de Vasco da Gama, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama, vamos aqui atualizar as últimas informações sobre o nosso gigante da colina, e o Vasco deixou de faturar mais de R$ 1 milhão por conta de não ter vencido o Olímpia ontem, né? E aí, mais uma vez, eu te pergunto, até que ponto esse planejamento de poupar todo mundo na Copa Sul-Americana vale a pena? Vou colocar aqui também nesse vídeo a premiação caso o Vasco se classifique para os playoffs da Copa Sul-Americana. É uma grana importante também, ainda mais para um clube que está em recuperação judicial, um clube que está sempre precisando de dinheiro. Não pode, né, deixar as premiações escaparem assim dessa forma. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar aqui também sobre a possibilidade de um atacante que está no futebol brasileiro e, enfim, pode sair do seu clube. E o Vasco já procurou ele em outras situações, é cria aqui do Vasco, é o Renato Kaiser que eu tô falando, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre o zagueiro Otamendi, que definiu o seu futuro, tá? Martelo batido em relação ao Otamendi, que tá de saída lá do Benfica, o Vasco tem interesse nesse jogador, enfim. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, e vou começar falando da derrota de assunto que ainda tá entalado, né, na garganta do vascaíno. O Vasco tá fazendo de tudo para ser eliminado da Copa Sul-Americana, né? Mas, mesmo se esforçando tanto, o Vasco ainda pode conseguir uma classificação culposa, porque mesmo se perder para o Barraca Central na próxima semana em São Januário, o Vasco ainda pode se classificar caso o Olímpia vença a equipe do Audax lá no Paraguai. Então, mesmo perdendo o jogo, o Vasco ainda pode se classificar. E, cara, uma coisa que eu não consigo entender, né? O Vasco ontem poderia ter evitado o playoff, era só ir com o time. Se o Vasco ontem tá com Thiago Mendes, Rojas e Adson, o Vasco venceria o jogo, tá? Devido à fragilidade da equipe do Olímpia e evitaria ter que disputar um playoff ali na frente, né? E, enfim, o Vasco vai acabar se classificando para os playoffs da Copa Sul-Americana. A derrota do Vasco ontem 3-1 para o Olímpia, além de impactar na classificação da Copa Sul-Americana, também causa um impacto financeiro, tá? Porque cada vitória fora de casa na Copa Sul-Americana, quem ganha fora de casa recebe uma quantia de $250 mil, aproximadamente R$ 1 milhão e 300 mil reais. Por ali, cerca de R$ 1 milhão e 300 mil reais. Então o Vasco ontem deixou de colocar 1 milhão e 300 no bolso. Um clube que está em recuperação judicial, que, enfim, enfrenta dificuldades financeiras. Será que é inteligente abrir mão assim de 1 milhão e 300 mil? Eu, sinceramente, não acho muito inteligente da parte do Vasco, não. E como eu falei da classificação, ainda vale dinheiro se você passar de fase, tá? Uma classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana vai valer aos cofres do Vasco cerca ali de 2,5 milhões de reais. Então, passando para os playoffs, o Vasco garante mais 2,5 milhões de reais de premiação. E aí, o Vasco vai levar a sério a competição ou vai continuar brincando na Copa Sul-Americana? É obrigação ganhar do Bragantino domingo, né? Já que poupou a equipe por conta desse jogo contra o Bragantino. E é obrigação também se classificar para os playoffs, pelo menos, da Copa Sul-Americana, né? O torcedor vascaíno merece que essa competição seja levada um pouco mais a sério, né? O torcedor do Vasco quer ganhar um título e a Copa Sul-Americana é um título acessível e o Vasco tá cagando e andando para a competição. Enfim, meu amigo, vou falar aqui nesse vídeo ainda de Otamendi e também de Renato Kaiser. Meu amigo, vou falar agora aqui sobre um cria do Vasco da Gama, Renato Kaiser, atacante do Vitória. Ele já teve o seu nome ventilado ao Vasco em outras situações. Ontem, ele jogou pelo Vitória ontem contra o ABC, marcou 2 gols, né, na partida ontem da Copa do Nordeste. Mas antes do jogo, a página Vegetória, que traz ali notícias, informações, opiniões sobre o Vitória lá nas redes sociais, postou, tá aparecendo na tela de vocês, que o atacante Renato Kaiser pode estar de saída do Vitória. Após perder a vaga de titular para René, o atleta analisa a viabilidade de uma transferência na janela do meio do ano. Um clube da Série A e 2 clubes europeus sondaram o artilheiro do Vitória em 2026. Na publicação tá vice-artilheiro do Vitória, né? Mas o Renato Kaiser, que tinha sido barrado, entre aspas, desse jogo, né? Tinha perdido a posição ali pro René, ia começar no banco, mas acabou que o Jair Ventura mudou de ideia em cima da hora, o Renato Kaiser começou de titular,
marcou 2 gols na partida e agora ele é artilheiro do Vitória na temporada de 2026. Ele tem 10 gols em 19 jogos em 2026 e com a camisa do Vitória ele tem 50 jogos com 19 gols e 2 assistências. São números bons, né? Números aí que são melhores de que todos os atacantes do Vasco, né, nesse momento. E bom, como a página postou, né, já teve clube da Série A que sondou o Renato Kaiser, que pode estar de saída lá do Vitória, tá analisando aí a viabilidade de uma transferência. Eu não sei se esse clube é o Vasco, tá? Não sei se foi o Vasco que procurou o Vitória. Eu sei que o Vasco, até com a atual gestão, né, já o Pedrinho no comando, o Felipe também no departamento de futebol, o Vasco já chegou a buscar informações ali sobre o Renato Kaiser. Não sei se nesse momento agora, mas ali quando ele estava no Fortaleza, depois no início dele ali no Vitória também, o Vasco chegou a buscar algumas informações sobre o Renato Kaiser. Nesse momento eu não sei se o Vasco foi esse clube da Série A que procurou o Renato Kaiser, mas se não foi, deveria ser, né? Eu quero a sua opinião aqui nos comentários, mas vou deixar a minha. Eu acho que, cara, o Renato Kaiser hoje é muito mais letal do que qualquer atacante que o Vasco tem. O Vasco tá precisando de um bom finalizador, de um atacante fazedor de gols. O Vasco não tem esse jogador hoje. O Marino Inestrosa ontem, meu Deus do céu, foi um filme de terror. O cara não sabe dominar uma bola. O Brenner, que até acho um bom jogador, mas no Vasco ainda não se adaptou. E não sei se o Brenner também tem essa característica ali de 9, acho que não, pode ser mais útil ali pelas beiradas. O DVD, jogando de 9 também, não rendeu. Quem melhor tá fazendo a função ali é o Spinelli. E eu sinceramente acho que o Kaiser tem mais capacidade técnica, já se provou mais que o Spinelli, né? O Spinelli tem uma temporada boa pelo Del Valle, onde ele realmente foi muito bem, mas jogando num futebol de um nível inferior, né, com o futebol equatoriano. E aqui no Brasil, tá começando a sua trajetória no Vasco, tem feito seus golzinhos, mas não acho que ele tenha ali, ainda não acho ele pronto para ser o titular, o camisa 9 do Vasco. Eu acho ele uma boa opção para o elenco. O Renato Kaiser já se provou aqui no futebol brasileiro, né? Ele já se provou aqui no Brasil, por onde passou, fez gols, seja no Atlético Goianiense, seja no Atlético Paranaense, no Fortaleza, no Vitória, enfim, jogando Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, por onde passou ele fez gol. E eu sei que muito torcedor vascaíno tem uma visão ainda do Renato Kaiser, daquele Kaiser que surgiu no Vasco lá em 2015, 2016, o Vasco, com um elenco todo maluco, salário atrasado, um clima esquisito, e aí ainda era um garoto ali, subiu na fogueira, né, acabou não se adaptando, não rendendo, mas depois daquilo, o Kaiser rodou aí vários times aqui do futebol brasileiro, e a gente pode dizer que a carreira do Kaiser de 2015 para cá foi até melhor que a do Vasco, né? O Kaiser ganhou 3 campeonatos estaduais, ganhou uma Copa do Nordeste, ganhou uma Sul-Americana, enfim, fez gol pra caramba. E o Vasco ainda continuou naquela mesmice. Eu acho que o Vasco hoje bem mais organizado, é claro, financeiramente, estruturalmente, mas estou falando em relação a competir, né? A relevância de competição, de buscar títulos, o Vasco infelizmente não conseguiu ainda sair desse buraco. Então acho que o torcedor do Vasco tem uma visão ainda daquele Renato Kaiser que não deu certo aqui, garoto ainda, 2015 são 10 anos, ele tinha ali, hoje ele tá com 30, ele tinha 19, 20 anos, o Vasco ainda tem aquela visão, mas hoje é um jogador muito mais maduro, né? Muito mais rodado, testado, enfim, já se provou aqui no futebol brasileiro. Então acho que seria uma alternativa muito interessante para o Vasco e uma alternativa que cabe talvez no bolso ali do Vasco, né? O Vasco investiu muito mal o dinheiro em atacantes nessa última janela de transferência, não pode errar na próxima e acho que melhor do que ficar inventando de vou buscar um atacante argentino que joga na Bolívia, vou buscar um atacante uruguaio que joga no Equador. Tem um atacante brasileiro aqui, cria do Vasco, que tá jogando aqui no futebol brasileiro, que já conhece o futebol brasileiro, que já conhece todas as nossas, enfim, as nossas dores, as nossas raivas, as nossas alegrias, a gente sabe como funciona o Vasco, então eu acho que seria uma opção interessante e uma opção que cabe dentro do orçamento do Vasco. E, interessante também, o Vasco tem hoje no seu elenco um jogador que cada vez mais vai perdendo espaço, que é o atacante David, né? E o Vitória já demonstrou interesse no David em algumas oportunidades, né? Na janela de transferências passada, o David quase foi pro Vitória, a coisa acabou melando ali em cima da hora. Por que não? Por que não uma troca aí? Manda o David pra lá, manda o Kaiser pra cá. Bom pra todo mundo, hein?
Eu acho que a torcida do Vitória gosta do David, aqui a torcida do Vasco já não tá gostando tanto assim do DVD. Acho que seria bom para todo mundo respirar novos ares, hein? Fica aí essa possibilidade. Eu acho que seria um bom atacante pro Vasco. Quero a sua opinião aqui nos comentários. E para encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre o zagueiro Otamendi. O zagueiro Otamendi, especulado no Vasco da Gama, tá próximo de encerrar sua passagem pelo Benfica e reforçar o River Plate da Argentina após a Copa do Mundo de 2026. Segundo informações do jornal português A Bola, o defensor de 38 anos de idade comunicou ao técnico José Mourinho que não vai renovar com a equipe portuguesa e vai retornar ao River Plate, clube que ele é torcedor declarado. Então, apesar do interesse do Vasco, Nicolás Otamendi deve fechar com o River da Argentina. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui! E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.